É, campeão, Flamengo Júnior é campeão, ganha do Barcelona dentro do Maraca lotado, e a nação representando, não importa, é Flamengo B, é dali onde sai as crias do ninho. Vamos agora com um corte do Sport News sobre essa conquista do Flamengo que demais. Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo, mas se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta e vamos curtir. Campeão, Iago. Como eu falei ontem, o importante era ser campeão. Era a gente sair daqui com a vitória. Deus me honrou por esse momento, fazer o gol de empate pra gente ir pros pênaltis. Graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória nos pênaltis. Parabenizar o Léo também pelas defesas ali. E agora acho que é comemorar, que a gente merece bastante. Vem cá, o jogo foi um jogo difícil, o Barcelona com mais posse de bola, o Flamengo foi buscar ali no finalzinho, mas a gente percebeu você se mantendo tranquilo o jogo inteiro, acalmando o pessoal. Fala um pouquinho como é que foi essa reação do Flamengo, chegar aquele momento ali, o que te levou lá pra frente pra fazer aquele gol de empate que decidiu, que levou o jogo pros pênaltis? Como eu falei ontem, o time do Barcelona era um time que gosta bastante da posse de bola, um time europeu, mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente manteve a cabeça no lugar ali, mesmo eles com bastante posse de bola. Mas a gente teve resiliência, soubemos sofrer no momento certo. Deus quis me colocar ali dentro da área naquele momento. Falei com o João, zagueiro, que ia pra área junto com ele. O Daniel conseguiu acertar um belo lançamento e um ótimo cabeceio ali pra conseguir empatar o jogo. Sejam muito bem-vindos ao Sport TV News deste sábado. Já recebemos de muita emoção nessa final do Intercontinental Sub-20, bicampeonato do Flamengo, com muita emoção nos minutos finais. E claro, na decisão por pênaltis, aqui comigo Jéssica Sescon e Ricardo Gonzalez. Quando a gente achou, né, Gonza, que estava encaminhando pro Barcelona, numa virada já nos minutos finais, né, um gol já nos acréscimos, né, depois dos 94, a gente falou, ali o último lance vai acabar, mas o Flamengo foi guerreiro jogando no Maracanã, conquistou o empate e venceu nos pênaltis também. Tudo bem, amigo? Boa noite pra você. Tudo bem, Mené? Boa noite pra você. Um prazer enorme estar aqui. Jéssica também, um privilégio dividir com você a bancada, as amigas e amigos do News. Olha, eu vou na tua linha, a gente tem uma rodada muito interessante, com vários aspectos, vários times que vão poder se dedicar um pouco mais ao Campeonato Brasileiro, porque não estão na Copa do Brasil, entre eles Flamengo e Palmeiras, mas não dá pra gente não começar falando desse Flamengo e Barcelona com o enredo que foi. Primeiro nós vamos desenvolver isso aí. Foi um grande jogo de futebol. É um jogo digno de profissionais, né? Tanto Flamengo quanto Barcelona, cada um do seu estilo, fizeram um grande jogo. E depois, você tem 2 gols já nos acréscimos. O Flamengo vai buscar uma recuperação quando perdia de 2-1, tomou um gol já depois dos 45, e aí um enredo dos pênaltis, né? Ele tem a chance de fechar o placar com um dos seus jogadores mais experientes, o Matheus Gonçalves. Depois, na primeira sequência alternada, o Barcelona sai na frente. Enfim, é um jogo para testar a situação cardíaca dos torcedores do Flamengo, que tem muito a celebrar. É uma categoria sub-20, mas era o Barcelona que estava do outro lado, então parabéns ao Flamengo e principalmente aos heróis, o Léo Nanete e o Igor. A gente vai falar sobre isso bastante. É isso, o Maracanã lotado, né? Nesse sábado no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo compareceu em peso e viveu essa emoção dos pênaltis, né? Do empate já nos acréscimos e da decisão por pênalti. Jéssica, boa noite pra você, bem-vindo ao Sport TV News. A gente já imaginava, né? Um confronto entre duas das maiores bases do futebol mundial, né? Se a gente fala de história, a gente fala de Messi no Barcelona, a gente fala de Zico no Flamengo. Se a gente fala de atualidade, Vini Júnior de um lado e Yamal do outro, então a gente já esperava um jogo de um tamanho maior até, né? A 4ª edição do Intercontinental, eu acho que é a primeira que 2 times desse tamanho se enfrentam. E aí os ingredientes da emoção trouxeram aquele a mais para um jogo desse. Tudo bem? Boa noite, meus amigos aqui da bancada, amigos que nos acompanham aqui no News. Foi um jogaço, né? Um jogo digno de 2 equipes tão grandes e com uma história. Eu adoro essas histórias surpreendentes que só o futebol traz pra gente, né? Com tanta emoção, com uma disputa nervosa de pênaltis, mas a reta final do jogo também de um Flamengo que já estava cansado, que não conseguia mais parar o Barcelona chegando, conseguiu o gol aos 95, parecia que estava tudo findado, mas aí Iago, o gelado, uma jogada que me pareceu pensada, porque o Iago ele vai até a área,
para ser um cabeceador lá, e veio esse lançamento da intermediária de propósito, não foi algo ao acaso, foi de propósito mesmo, e deu tudo certo, né? Num gol que foi bonito de cabeça, ele encobrindo o goleiro. Então, realmente muito surpreendente, assim, muito bacana quando duas equipes gigantes se enfrentam, oferecem para o público que encheu o Maracanã um jogo de qualidade, tanto em questão tática quanto em domínio, passe, na parte estética do jogo. A gente vai falar depois, né, sobre esses pormenores, e ainda trouxe esse elemento de emoção, né? A história foi muito curiosa, muito bonita, com o goleiro do Flamengo, o Léo, sendo um dos destaques dessa partida. O Léo defende o pênalti, né? Claro, o goleiro acaba sendo protagonista, mas se a gente falar durante o jogo também, exatamente. Né? Se a gente falar também do jogo como um todo, né? Tem ninguém maior que o Iago nesse momento, porque o Iago faz o gol que coloca o Flamengo de novo na briga, o 2-2. O pênalti dele é uma cavadinha digna de veterano, porque para você bater um pênalti daquela forma num jogo decisivo, né? Jogo de título, mostrou muita frieza, e ele é o capitão do Flamengo. Ele daqui a pouco vai erguer a taça no Maracanã lotado. A gente vai acompanhar, inclusive, dentro do Sport TV News. Mais um detalhe, o Carboni, que não entrou bem no jogo, fez o gol que acabou, ele terminou a disputa, né? Que sagrou o Flamengo campeão. Então, olha como o futebol traz essas histórias muito curiosas. Exatamente. O Iago, né? Falando ainda dele, um zagueiro artilheiro, né? Da campanha também da Libertadores. O Flamengo bateu o Palmeiras na final da Libertadores Sub-20. A campanha que levou o Flamengo a esse jogo hoje, né, Gonza? Então, são muitos ingredientes também de uma noite inesquecível para esse jogador. Isso. Esse jogo, além da qualidade técnica, né? Que a gente ressaltou aqui, mas essas nuances do jogo é que, né, a gente tá vendo agora o Flamengo vai receber a premiação. Exatamente. Vamos voltar ao Maracanã, passando a bola novamente pro Dandan. Agora é hora do Iago levantar a taça. Flamengo campeão, bicampeão intercontinental sub-20. Isso é a hora que entra para a eternidade. O presidente da CBF também ali, ó, distribuindo as medalhas. E já o Iago, o iluminado Iago, porque assim, ele fez um gol no apagar das luzes. Depois, meus amigos, quem não viu, ele bateu um pênalti cavadinha, estilo Djalminha, estilo Louco Abreu. Então, o cara é muito frio. O número 3 do Flamengo, o capitão Iago. E repito, Rafinha, tô aqui com o Rafinha, com o Eric Faria, nessa transmissão inesquecível. Muito bom narrar a final, né? Como é que dorme hoje, Rafinha? Como é que o Iago vai passar desse sábado para domingo? Depois aqui desse final de jogo, essa disputa de pênalti, vou falar a verdade, a adrenalina vai baixar, só acho que só amanhã, viu? De verdade, impossível, mas ressaltando, Dandan, que privilégio estar num jogo como esse, um momento marcante, tanto na carreira desses garotos, como todo torcedor que veio aqui, e para nós estar presenciando uma final como essa foi espetacular. Aí recebendo o Iago, a medalha do presidente da CBF. Nessa Copa Intercontinental que entra para a história, o Bené falou e eu concordo, é a primeira final com duas equipes com esse peso. O Flamengo enfrentou o Olympiacos, mas com todo respeito ao Olympiacos, não tem como comparar com o Barcelona. Benfica e Peñarol. O Eric tá me lembrando aqui de Benfica e Peñarol, são dois gigantes, são dois times pesados, a primeira edição. Vai receber das mãos do presidente da CBF. Vem aí o troféu de campeão do mundo. Copa Intercontinental, o campeão da Libertadores contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa. Nas mãos dele do Iago, o Flamengo! Copa Intercontinental 24-25, unindo, né, o bicampeonato da Libertadores. Vida liberta, vida Copa Intercontinental, Flamengo campeão de novo. O Maracanã com mais de 40 mil torcedores nessa tarde de sábado. Uma noite inesquecível. Para quem gosta de emoção, então, quem gosta com sofrimento, não teve história melhor nesse Flamengo e Barcelona. Jogadores comemorando e registrando tudo, né? A rede social bombando nesse momento. O Eric também chamou a atenção aqui, a gente conversando. O Iago foi levantar o troféu de campeão do mundo com o celular na mão. Gente do céu, tem que proibir esses moleques de ficar com o celular na mão o tempo todo. É isso de histórico, Eric! Flamengo campeão de novo.
É mais uma festa no Maracanã, né? Ano passado a gente estava aqui, já foi um gol no finzinho. Dessa vez eu acho que o nível de emoção ainda subiu uns 2 degraus, né? Porque foi para os pênaltis, com um gol marcado nos acréscimos. Foi muito bacana que esses meninos, tanto do Flamengo quanto do Barcelona, possam levar esses momentos para a carreira, para a vida deles, e que todos possam construir carreiras no futebol. Nem todos serão jogadores profissionais do Flamengo, nem todos serão jogadores profissionais no Barcelona, mas que consigam se realizar em outros lugares, em outros países, em outros clubes, né? E ajudar as suas famílias, que basicamente, quando esses meninos ingressam na vida do futebol, é para isso, eles querem se realizar e ajudar os seus, né? Havia uma preocupação, né, com a troca dos treinadores. O Felipe Luiz foi campeão ano passado, aí veio o Kleber dos Santos, foi campeão da Libertadores, chegou o Nuno Campos, que saiu por problemas pessoais, e chegou o Bruno Pivetti, chegou pé quente, chegou levantando o troféu. O Flamengo, Bené, é bicampeão da Libertadores e bicampeão da Taça Continental, Intercontinental. Tem que aturar o rubro-negro, hein, Bené? Isso, Dandan, bicampeonato, a gente tá vendo a festa no gramado do Maracanã, no profissional. O Flamengo também empilha taças e mostrando também que a base chega forte, né, Gonza, também para seguir essa linha de conquistas rubro-negras, né? A gente está falando da 4ª edição do Intercontinental Sub-20. O Flamengo ganhou metade, né? É o 2º título do Flamengo consecutivo. A gente teve o Benfica vencendo o Peñarol em 2022, o Boca Juniors vencendo o AZ Alkmaar da Holanda em 2023, e aí a dobradinha rubro-negra. O Flamengo venceu o Olympiacos sob comando do Felipe Luiz no ano passado, e também com um gol no apagar das luzes, né? Um gol que, né, o jogo estava indo para a decisão por pênaltis, e o gol do Felipe Tereza aos 47 minutos do segundo tempo deu o título ao Flamengo. E esse ano, mais uma vez, com emoção. É legal também ver, né, Gonzo? O Flamengo é um time que no profissional contrata bastante, tem um poder financeiro diferenciado até dentro do futebol brasileiro, tá em outra prateleira, mas é legal também ver que esse time segue revelando bons nomes, né, jogadores de qualidade e vitoriosos também na base. Muitas vezes a gente fala que na base é mais importante formar do que vencer, do que levantar a taça, mas quando você consegue unir as duas coisas é o ideal, né? Já tem algum tempo dentro do futebol brasileiro que a cobrança na base, principalmente no sub-20, né, que é quase um profissional ali com pouca rodagem, que vem essa cobrança por conquistas, e o Flamengo está conseguindo, né? Eu lembro, né, eu já tô eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, me lembro que o Flamengo celebrizou uma máxima, né, que é nos anos 70, que era craque, e o Flamengo faz em casa. E aí teve o seu auge na geração comandada pelo Zico, né, que chegou também ao título intercontinental em 81. E agora, voltando, evidentemente que hoje em dia é mais difícil para o Flamengo aproveitar no time de cima esses jogadores que ele revela, porque o Flamengo é um time extremamente comprador, tem um poderio financeiro. Estamos vendo ali os gols do jogo, né, o gol do Lohan, mas ainda assim há jogadores nesse time que acaba de conquistar o bicampeonato com muito potencial para serem aproveitados, não só para serem negociados. A gente está vendo de novo esse gol aí absolutamente histórico e inacreditável do Iago. O Iago é um deles, né? A frieza que ele teve na cobrança de pênalti, a iniciativa que ele teve para depois de tomar o segundo gol ir para a área e se posicionar na segunda trave, sabendo que a bola chegaria ali, é de quem tem talento. Agora, principalmente, por mais que o Iago seja um dos heróis, né? E a gente, tamanho de heroísmo, a gente não é difícil de medir, né? Mas realmente o goleiro do Flamengo, o Léo Nanete, ele fez algumas coisas impressionantes. Não só na cobrança de pênalti. A questão é que o Flamengo jogou o tempo todo tentando manter a sua característica, né? De marcar alto, tentar recuperar a bola no campo de defesa do Barcelona. Só que o Barcelona tem muita qualidade. Então o Barcelona sempre conseguiu, quase sempre, conseguia quebrar essa marcação. E aí saía, muitas vezes, principalmente no segundo tempo, o Barcelona várias vezes saiu com 3, 4 jogadores no meio de campo, empurrando a defesa para trás, quase que no mano a mano. E aí entrou o Léo Nanete. Pelo menos em 3 situações, ele fez defesa que era gol certo do Barcelona. E depois faz o que fez na cobrança de pênalti. Então, realmente, é uma conquista que, além da importância em si, é um campeonato internacional diante de um gigante como é o Barcelona, mas o roteiro e a performance de alguns jogadores especificamente, elas dão um colorido absolutamente incomparável a esse dia de hoje. E falando do Léo Nanete também, né, Jéssica? Claro, um goleiraço. Você mostrou hoje
né, importantíssimo para esse título do Flamengo, e também tem aquele ingrediente da disputa por pênaltis que é também a provocação, a parte mental. Isso entra muito, isso vale muito. Inclusive a gente destacava muito na última Copa do Mundo profissional, né, o Emiliano Martinez. Inclusive depois daquela sequência a regra até mudou em questão à provocação do goleiro ao cobrador. Hoje ele fez ali no limite, digamos assim, apontou o canto, falou, eu sei que você vai bater lá, foi lá e buscou. Eu acho que a provocação ela tem tudo a ver com o futebol, ela faz parte do jogo, ela tá incluída no jogo. A gente vive um momento, né, em que tudo tem que estar encaixotado dentro de um código de regras e nada pode extrapolar isso. Só que o esporte ele tem também o elemento emocional, e para você brincar com o elemento emocional do adversário, inclusive a provocação, ela faz parte do jogo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Claro, quando parte para uma grosseria que se torna uma agressão, isso é outra coisa, não é mais provocação, isso tá em outro, já realmente infringe as regras. Agora, quando a gente tá falando de provocação, a gente faz parte do jogo, mesmo do Emiliano Martinez, isso é totalmente aceitável, sabe? Eu acho que isso faz parte, entra na cabeça do jogador, coloca um peso no batedor, e deu pra ver como ele provocou, ainda pediu pro jogador do Barcelona bater naquele canto, ele saltou naquele canto, ele faz a defesa. O pedido foi atendido? O pedido foi atendido, então isso faz parte também dessa idade, né? Agora, é legal também a gente fazer uma comparação, não esquecer que é uma base, que mesmo que se o Flamengo não tivesse vencido, não tivesse saído campeão, né? É muito importante ver os jovens que o Flamengo vai revelando, jogadores de muita qualidade, né? Em todos os setores do campo tem algum jovem com muito talento que a gente pensa, esse tem futuro, pode realmente subir pro profissional e contribuir. Agora, também vai do próprio Flamengo profissional dar abertura para esses atletas. Eu entendo como é difícil encontrar o equilíbrio entre você ter a condição de contratar jogadores internacionais, né, que são os jogadores que estão chegando no Flamengo, de muita qualidade, ou você suportar o processo de esperar um jovem amadurecer no profissional, né, porque mesmo que ele amadureça o tempo necessário na base, no profissional ele vai passar por um tempo em que ele vai ter que se adaptar. É natural, é difícil um menino subir da base já estourando no profissional. E isso significa colocar ele para jogar, significa às vezes arriscar, saber que ele vai errar, que ele vai tomar a decisão errada. Paciência com o jogador. O próprio Lohan passou por isso no profissional. Né? E quem vai aceitar, né? Hoje o futebol não dá mais margem, né? Uma impaciência com o resultado, né? O resultado tem que acontecer de qualquer maneira. Então, essa pressão acho que acaba afastando jovens talentos nossos de aparecerem no profissional. Muitos saem daqui, vão para fora, super jovens que nem conseguem aparecer nos clubes daqui. Acho que muito por conta disso também. E tem essa questão também, né, Gonza, de girar o fluxo de caixa, digamos assim. Esses jogadores que o Flamengo vem revelando nos últimos anos também rendem boas cifras aos cofres do Flamengo. Claro que a gente fala principalmente de Vini Júnior, de Paquetá, talvez sejam os mais badalados, enfim, jogadores que estiveram na seleção brasileira na última Copa do Mundo, mas são muitos os nomes, né, desse passado recente, desse recorte recente do Flamengo, de jogadores criados no ninho, que jogaram no profissional do Flamengo, entregaram, né, tecnicamente também, esportivamente, e renderam bons valores ao Flamengo numa venda para o futebol europeu, alguns, enfim, saindo para o futebol inglês, que é a principal liga do mundo. O Flamengo, durante muito tempo, ele ficou ali se bancando, não só as suas despesas, né, corriqueiras, né, de salário e de manutenção do departamento de futebol, como também contratou jogadores muito em cima do que recebeu na venda do Vini Júnior. Né? E aí você tem, como você lembrou, Paquetá, você teve Renier, você teve Rodrigo, que está até hoje no Rodrigo Muniz, né? Rodrigo Muniz. João Gomes. Então, são safras de muita qualidade, né? Que o Flamengo sempre teve essa capacidade. E é isso, o ideal é que você não perca, não desperdice, né, talentos. Se você não consegue aproveitar para jogar no time de cima, você consegue fazer bons negócios, e aí, como você disse, o fluxo do departamento de futebol, ele vai girando. Mas eu acho que, por exemplo, um jogo como esse, nas circunstâncias que foi, ele valoriza muito, e acho que o Felipe Luiz tem um olhar muito interessante, porque ele conhece essa turma, ele foi o técnico campeão no ano passado dessa competição, em cima do Olympiacos, e uma coisa é você ganhar do Olympiacos, outra coisa é você ganhar desse time do Barcelona, que tem alguns nomes, por exemplo, o Julián, jogador da camisa 10, que tomou conta do meio de campo em várias
vários momentos do jogo, e principalmente o Virgili, que faz um golaço, né? O gol de empate do Barcelona, dá um lençol no zagueiro. Estamos vendo aí, antes só te interrompendo, Gonza, a cavadinha, a frieza. Inclusive, até na comemoração ele mostrou que ele é frio. Sim, não é para qualquer um, mas o Barcelona tem, o Virgili, ele é um jogador que já está convocado para a seleção sub-19 da Espanha, foi vice-campeão europeu, então são jogadores que já têm ali uma rodagem também dentro de uma estrutura, né, de La Masia, né, que é o centro de formação dos jogadores, que formou apenas o Lamine Yamal, né? Que é um candidato. Tem idade. Ele tem idade para poderia sair, né? Mas o extra classe ele, né? Pois é. Ele queima etapas, né? Ainda bem pro Flamengo que não estava, porque senão ia ser mais difícil ainda. O Virgili joga na mesma posição do Yamal. Ou seja, ou ele muda de posição, ou vai ser difícil. Mas assim, acho que logo ele sobe pelo menos pro profissional do Barça, para poder contribuir, porque ele tem muito talento mesmo. Ele tem muito talento. Depois, no final do jogo, ele até mudou de lado, né? Ele foi pro lado esquerdo, ele estava atuando no jogo inteiro pro lado direito. Mas a facilidade que ele tem para se desvencilhar da marcação é muito grande. Então, certamente a gente vai ver esse menino brilhar muito por aí. Do lado do Flamengo, a gente também tem as estrelas que a gente conhece, né? O que eu queria ter visto um pouco mais nesse jogo, assim, era um jogo do Flamengo coletivo mais próximo do que é o profissional, porque eu acho que essa é a função da base. Acho que a base ela tem que preservar o DNA do clube. Que é o que o Barcelona faz com perfeição. Exato. Claro ao que longo da história, né? A gente tá falando de duas equipes que gostam da posse, né? Como marca registrada de dois clubes é a posse de bola. E é difícil você brigar pela posse contra um Barcelona. Mas o Flamengo tem feito isso no profissional. E hoje foi um jogo em que o Flamengo abdicou disso para ter uma postura um pouco mais reativa. E quando tinha a possibilidade, às vezes, de acalmar o jogo, o Matheus até tentou em alguns momentos controlar a posse, tocar um pouco mais para trás. Mas se não fosse ele, quando a bola voltava pro Flamengo, a tentativa era um passe longo. E aí a bola voltava para o domínio do Barcelona. Então, eu acho que a base ela tem que trazer com consistência esse DNA do clube para que o jogador, quando vá pro profissional, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer em campo. Então, nesse ponto, acho que a final destoou um pouquinho do que a gente conhece, que é a marca do Flamengo. Agora, mesmo considerando que é muito difícil fazer isso contra um Barcelona da vida, você disputar essa posse, né? Só para complementar esse ponto importantíssimo trazido pela Jéssica, mas eu acho que a questão do Barcelona, o fator Barcelona é absolutamente impactante, porque eu vi, principalmente nos primeiros 20 minutos e em boa parte do segundo tempo, o Flamengo tentar reproduzir a postura que tem no time profissional de ir buscar essa bola, de fazer a marcação alta, de fazer o famoso perde-pressiona. Mas aí tem duas questões. O time profissional tem jogadores mais experientes e mais capacitados para conseguir recuperar essa bola. E segundo, o Flamengo raramente pega no profissional um time com a capacidade de sair dessa marcação. Ou que queira ter posse de bola, né? Sim. Geralmente as equipes são reativas contra o Flamengo, né? O Flamengo às vezes tinha, principalmente no segundo tempo, quando entrou o Schola, que deu uma reequilibrada nas coisas, fez o Barcelona se segurar um pouquinho. Mas às vezes o Flamengo tinha 4 ou 5 jogadores ali na entrada da área cercando e o Barcelona, bastava um jogador levantar a cabeça, achava um outro jogador. Em 3 toques o time estava na intermediária, com 3, 4 indo para cima do Flamengo. Então não é fácil fazer isso. A questão é que muitas vezes a escolha era pelo passe longo, né? O Flamengo nem tentava sair trocando passes para tentar envolver o adversário agora. E também na reta final achei que o Flamengo cansou demais, né? Sim. Inclusive para fazer essa pressão alta que precisava fazer, o time já estava lá na frente, o time já estava cansado e depois que tomou o empate, então, mesmo que tenha tentado fazer essa pressão, achei que o time estava já desgastado demais. Os últimos minutos foi um Flamengo se segurando, acabou tomando a virada, mas... E aí foi na base do coração ali. E aí entrou o Leonanete. Exatamente. Resolveu o problema. E o goleiro tá aí para isso também, né? O goleiro de qualidade para aparecer quando o time precisa em momentos decisivos, né? O Flamengo campeão com o técnico Bruno Pivetti, o Dandan até lembrou dessas mudanças, né? No comando técnico do Flamengo, mas acho interessante também a gente destacar o outro lado, porque é um brasileiro, o Belletti, Juliano Belletti, ex-lateral direito, enfim, fez gol histórico no Barcelona de título da Champions League, campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, foi nosso colega aqui no Sport TV, inclusive, como comentarista, e é legal, né, Gols? A gente fala muito em relação a técnicos no futebol europeu. Claro, ainda é uma equipe de base, mas o Belletti é um ex-jogador do clube, que tem um tamanho dentro do clube, e está
num local de trabalho que tem essa integração muito forte, né? La Masia, a base do Barcelona como profissional. Então é interessante também ver o Belletti dando esses passos na carreira de treinador, né? Sem dúvida. Ele pode, né, dentro dessa engrenagem que o Barcelona tem, que é muito azeitada já há décadas, né? Desde a chegada ali dos treinadores holandeses, né, que formaram ali a partir do Johan Cruyff, formaram essa escola de jogo do Barcelona, que depois acabou sendo reproduzida inclusive na seleção da Espanha, né, o famoso jogo de posse de bola, o tic-tac. E o Belletti, ele tem algumas vantagens. A primeira é ele ser um jogador reconhecido dentro do clube, ter uma história dentro do clube. Depois, quando ele consegue entrar nessa engrenagem, ainda que num time de base, mas muito próximo do profissional, né, ele está mostrando, né, a competência dele, como ele tem um entendimento de como o Barcelona funciona, e o que se viu hoje no Maracanã é um Barcelona jogando no estilo do time profissional, obviamente com as diferenças de experiência, de talento, mas um Barcelona que não se intimidou com um estádio lotado, com um adversário, jogou o que tinha que jogar, foi buscar uma virada de jogo nos acréscimos, depois acabou porque é futebol, mas assim, a história do jogo estava desenhada para o Barcelona sair campeão. Então acho que o Belletti tem tudo para aproveitar essa oportunidade, e por que não pensar em, daqui a 1, 2 temporadas, que ele seja o treinador do time principal do Barcelona? É possível. Até para abrir portas também, né, Jéssica? A gente fala muito dessa questão da ida dos técnicos brasileiros para lá. Acho que nesse momento, né, pro Belletti pesa muito. O Gonza falou muito bem dessa questão, né, dele ter sido grande como jogador, então ele tem esse respeito já por lá. E o dedo do treinador vai nessas horas, vai no que a gente vê em campo, do que os jogadores fizeram ao longo da partida. Muita coisa no resultado não é, né? Não é o treinador que tá ali para defender o último lance, enfim, são coisas do futebol. Mas falando do time que foi armado e foi montado, um bom trabalho do Belletti, que ganhou tudo na Europa, né? Muito bom trabalho. Ele é um cara que ele incorporou essa filosofia do Barcelona de jogar, né? Por isso que ele é o treinador do Sub-20 do Barcelona, senão ele não teria sido. É um cara que estudou muito. Se a gente acompanhar o que ele tem feito, ele simplesmente emergiu realmente na filosofia do Barcelona para compreender como é esse Barcelona, o jeito de ser, embora ele seja um ídolo lá, mas para poder reproduzir, né, no trabalho dele, com a base, o que o Barcelona acredita como valores de futebol. Então é muito interessante a gente poder acompanhar isso. E sem dúvida ele consegue também, pela experiência de jogador que ele teve, e compreender o que esses meninos pensam, porque é uma fase bem difícil. A gente sabe como é difícil treinar a base, porque a base ela é uma fase que ainda, claro, quanto mais jovem isso se acentua, mas são jovens que ainda tomam a decisão errada, decidem errado o que fazer, erram a execução demais, né? Forçam às vezes demais uma tentativa individual de algo, tem às vezes dificuldade de fazer o jogo coletivo acontecer, e a gente vê como esse jogo coletivo no Barça é muito consolidado, né? A gente estava acabando de dizer aqui como era difícil para o Flamengo tirar a posse do Barcelona, porque é uma equipe que consegue controlar o jogo pela posse. Isso é um jogo coletivo, isso vem do treinador. Se o goleiro vai falhar lá atrás, se o atacante vai errar um gol feito, aí isso interfere no resultado. Agora, o jogo coletivo é a marca do treinador, e o Belletti fez isso muito bem. Você falou dos jovens, né? São jovens que vão voltar de cabeça quente para a Espanha, né? Nesse voo de volta, porque tiveram o resultado na mão, mas enfim, tomaram o empate. O Flamengo é bicampeão do Intercontinental Sub-20. Campeão! Flamengo Júnior vai lá e conquista o Intercontinental, e contra nada mais, nada menos do que o Júnior do Barcelona. Cara, os caras jogam mesmo, viu? Tomaram de conta do jogo, 60% de posse de bola, mas o Flamengo foi cirúrgico. Parabéns, merece demais. E se tem um time aqui no Brasil que é campeão mundial esse ano, é o Flamengo Júnior, mas é o Flamengo que tá aqui para representar essa camisa. Flamengo é Flamengo, vamos que vamos, somos campeões, beleza? Mas não dá pra deixar de fazer uma crítica, embora a gente só tenha a comemorar hoje porque somos campeões. Pô, Matheus Gonçalves, cara, era pra você fazer seu nome, mas não merecia pelo jogo que foi. Pô, você tem que matar a pau, pô, você desce do profissional jogar contra os júniors, sub-20, você vai lá e dá dessa. Era pra ter jogado mais, mas enfim, o Flamengo foi campeão com o nosso lateral batendo o último pênalti. Eu lembro quando ele raspou a cabeça pra ir pra Copa Florida Cup. Eu lembro dele, tô lembrado, só que ele não tava com a cabeça raspada agora. Enfim, somos campeões e
Aguenta, chora antes. Beleza? O vídeo é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.